O assunto que agitou o mercado político essa semana foi a eleição da Amunis, né? A gente teve uma movimentação muito grande essa semana e o que foi mais curioso é que depois do governo assumir a chapa do Guerino Zanon, do prefeito de Linhares, a gente começou a ouvir alguns comentários que realmente chamaram a atenção. O governo tentando convencer o candidato Gilson Daniel, prefeito de Viana, de que não era uma boa ele disputar a presidência da Amunis, considerando que a Amunis historicamente tem feito, quer dizer, não tem feito disputas, tem decidido quem vai ser o presidente a partir de consenso, e inclusive o atual presidente Dalto Perim fez um comentário que realmente me chamou a atenção, quando ele disse o seguinte: olha, eu estou muito preocupado com o que pode acontecer com essa politização da disputa da Amunis, porque tudo que eu construí nesses 2 mandatos pode ser perdido. Dando a entender que esse viés político que a disputa estaria tomando poderia ser prejudicial ao projeto da Amunis, né? E seria um retrocesso para a gestão que ele imprimiu e para a forma como ele vem fazendo a condução da Amunis. Eu acho que, primeiramente, até conversando isso na redação essa semana, o que eu achei que é um absurdo é o pessoal do Paulo tá reclamando de politização, né, Renata? Não tem cabimento, né? Porque até segunda-feira, né, só havia uma chapa interessada em disputar a Amunis. Inclusive, o Guerino Zanon estava dizendo até então que não, acho que não é o momento de eu disputar, eu não sei se é interessante, não sei o que lá. Então, quer dizer, quem levou a disputa para o processo foi o governo. Quer dizer, o consenso só é interessante quando o consenso se constrói dentro do projeto do governo. Se é um outro nome, que no caso o Gilson Daniel, que o governo não confia, enfim, aí já não é consenso, aí tem que disputar. Quer dizer, é sempre o outro lado que tem que ceder, né? O governo não aceita ceder para poder compor com outro. Inclusive o Gilson Daniel não é o tipo do cara que vai fazer uma oposição ao governo. O Gilson dialoga sempre com a cadeira, né? Como eu escrevi na coluna de sexta-feira. Quando o Gilson faz aquele movimento em 2014, reunindo prefeitos para apoiar a reeleição de Renato Casagrande, não era um acordo com o Renato Casagrande, era um acordo com a cadeira, né? Com o governo do Estado. E tanto que ele procurou o Paulo, né? Tentou essa aproximação com o Paulo que não quis. Então, se o Paulo não quis, o outro lado quer. E é interessante que, assim, não é um projeto do... A gente nem vê Renato Casagrande, né, nessa discussão. Então... E tem que entender também, né? A partir de 2014, quando você teve a disputa polarizada entre o Renato Casagrande e o Paulo Artung, você naturalmente vai ter 2 lados, né? Quer dizer, não tem como você evitar isso. E que mal tem haver uma disputa. A gente criou aqui no Espírito Santo um conceito esdrúxulo até de eleição, como se toda eleição tem que ser de chapa única, como a gente viu no Ministério Público acontecendo, uma eleição com mais de 400 membros aptos a se candidatarem, você tem um candidato único. Olha, a gente já chegou a esse ponto. E dentro da questão da Amunis, a Amunis é uma entidade muito importante e que nos últimos anos acabou perdendo até a representatividade. É até importante, é salutar para a instituição em si essa disputa. E você vai ter 2 frentes ali. Você tem o Gilson Daniel, que tem ambições muito maiores, aspirações muito maiores, e você já tem um político muito experiente, ex-presidente de Assembleia. É uma disputa muito boa. E agora a gente também remete um interesse que o Palácio constrói em torno disso. Eu acho interessante isso, porque o Palácio que criou tudo isso. A gente vive hoje um cenário criando relevância para muitos, graças à interferência, mais uma interferência mal feita do Palácio Anchieta. E agora o Palácio que vai ter que arcar com as consequências de uma eventual derrota do Guerino, ou até de um dessucesso da chapa do prefeito de Viana. E agora um outro tema que eu até gostaria de colocar aqui. Quem venceria? Que se a gente consegue identificar de um lado o Palácio
na chapa do Guerino, quem a gente vê do outro lado? Porque até a Renata também escreveu isso na coluna da sexta-feira, dizendo assim que talvez mais a Rose, né, Renata? Hoje a senadora Rose de Freitas estaria com mais ações nessa aposta aí em cima do Gilson Daniel. A movimentação dela tem sido bastante presente, né? E é interessante porque a Rose sempre teve esse perfil municipalista, mas ela nunca teve influência na Amunis, né, na associação dos prefeitos. Então seria uma forma de institucionalizar a coisa, né? Essa influência que a Rose tem com os prefeitos, que são muitos prefeitos, que sempre procuram a senadora, e aí traz essa força política agora, porque é uma coisa que você estava colocando enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, o governo questiona a politização da disputa, mas a disputa se dá numa associação de prefeitos. O que são prefeitos? Não, é inevitável. Como é que você quer que não tenha uma disputa política numa associação que é formada por políticos? E né? um colégio eleitoral que é todo de políticos, Político. e políticos profissionais. O Neta tocou num outro assunto que quando ele fala assim, parece que qualquer disputa, e isso faz parte do ambiente democrático, ela é inaceitável. Então, assim, isso se a gente for olhar para trás, quando a gente pensa nos dois governos do Paulo, a gente percebe que sempre houve essa ideia de construir consenso tudo em torno de nós, né? tudo é consenso. Então, vocês lembram, por exemplo, em 2012, na disputa da Prefeitura de Vitória, que o Paulo ficou naquela saio, não saio, saio, não saio, precisa limpar o campo, se não limpar o campo eu não vou. Tipo, se todo mundo concordar que eu sou o melhor candidato a prefeito, daí eu vou. E acabou não indo. Porque as coisas não são assim. E o consenso é sempre de lá para cá. Com relação à presidência da Assembleia, falar. nos últimos anos, foi a mesma coisa. E até quem ousava, como o Majesc, quando votou contra a reeleição do Teodorico Ferraz à época, foi bastante criticado, como se ele tivesse assim, você está querendo estragar tudo, que foi como se fosse assim, sabe, um risco muito grande você ter essa disputa. O Rodrigo Coelho, né? que à época era secretário, ele voltaria para a Assembleia na época, e ele retardou esse retorno dele porque ele não queria votar contra Teodorico Ferraz. Porque se ele estivesse lá, teria que votar porque eles são adversários políticos em Cachoeira. Então, como ele não queria votar contra, ele preferiu ficar no governo, esperar passar a eleição para depois voltar para a Assembleia. Olha o nível, né, de fuga, né, desses embates que chega o Estado. E é interessante que isso é um fenômeno criado a partir da era Hartung. Sim. Esse discurso maniqueísta de bem e mal criou todo esse mito em torno da unanimidade, como se tudo tivesse ser unânime. Só que agora não tem mais isso, né? Não tem mais, e você tem a Muniz, aí você acaba, aí você politiza ainda mais uma disputa que, por exemplo, o ideal seria todo mundo ouvir o que cada candidato tem a propor. E isso não entrou no debate. Nossa, esse é o candidato do Palácio, aí aparece o chefe da Casa Civil falando, olha, mas sempre há tempo. Sempre há tempo, olha só, é tão extemporânea essa manifestação, porque as chapas já foram postas. A eleição é logo ali na frente, mas é importante. E essa disputa não é importante apenas para os prefeitos, mas os munícipes também. Porque a associação lá atrás, no governo Zé Inácio, ainda quando o presidente da Muniz era o Teodorico de Assis Ferraz, então prefeito de Cachoeiro, ela teve um papel decisivo para a mudança de rumo do Espírito Santo. Para essa mudança de rumo que a gente está vivenciando hoje, quando se contestou a questão dos repasses de ICMS dos municípios. Hoje a gente vive também uma questão muito semelhante, que é a questão das renúncias fiscais concedidas pelo governo Paulo Hartung, que abre mão do ICMS, mas abre mão não apenas do ICMS do Estado, mas também dos municípios. Sim, porque tem que repassar os 25%. E tem que repassar constitucionalmente a quota parte dos municípios. Essa é uma discussão que eu gostaria de ouvir dos candidatos, de cada um dos candidatos, o que eles pensam sobre isso, porque isso afeta a vida da população. Então, é para ver como que também é muito danoso esse discurso de unanimidade. Agora eu queria que vocês dessem opinião sobre uma questão. O governador Paulo Hartung, claramente, nesse episódio da Muniz, porque como a Renata falou, o Gilson Daniel entrou antes. O Gilson Daniel já
tem um tempinho que ele está falando que mais de 5 meses que ele disputar. tá Ele não esconde Né? de ninguém. Não, Ele essas escondeu, nunca, coisas. ele nunca escondeu. Aí o que aconteceu? Quando o Gilson Daniel, agora, mas quando a coisa está chegando perto, aí você fala, o Guerino, inclusive porque quando o Gilson Daniel acho que se colocou, ele ainda estava no primeiro mandato. Acho que ele nem tinha se reeleito ainda, né, se não me engano. Sim. Ou foi próximo disso. Mas assim, aí o que acontece? Fica eu tenho aquela sensação seguinte, será que o governador Paulo Atung menosprezou e achando assim, quando ele batesse na mesa e falasse assim, tem candidato ao Muni já, é o Guerino Zanon, e achando que o Justo Daniel ia pôr a viola no saco e sair da disputa? Você acha que é isso? A mesma coisa que aconteceu na Assembleia, na eleição da mesa diretora da Assembleia, né? O excesso de confiança do governo do Estado. O governador ainda não entendeu que vive um outro momento político no Estado. Ele e os aliados dele entendem que a partir do momento que eles falem eu quero isso vai acontecer. E não é mais assim que acontece. Né? Isso surpreendeu até alguns aliados do próprio Gilson Daniel, que acreditava-se que a partir do momento que Guerino Zanon entrasse na disputa, estava resolvido, o governo teria maioria de votos. E agora por que o governo vem com esse discurso de que precisa ter consenso e tal, e vai atrás de deputado do sul do estado para poder ver se consegue garantir o apoio dos prefeitos do sul e tal? Porque o governo está perdendo. Entendeu? Essa migração para a campanha do Guerino Zanon, que imaginou-se ser automática, não aconteceu. E aí, como o governo agora está de mal, né, do Teodorico Ferraz, teve que recorrer a Marcos Mansur para poder pedir voto para os prefeitos do sul do estado. Olha a situação. E o Gilson continua tendo uma vantagem na disputa da Muniz aí. Ele não foi abalada tão severamente como esperava o governo. Você concorda, né? É isso mesmo. Não, é exatamente esse ponto. E aquela história do efeito manada de antigamente, acabou. E agora o Paulo está tendo que arcar com as contas, com a fatura da conta dele. Fez maldade à beça. Chega uma hora que vem a conta. Os prefeitos podem ir à forra para cima do governador nessa eleição.